Olá, irmãos, como estão vocês? Tudo bem? Espero que a graça e a paz do Senhor estejam sobre a vida de cada um de vocês e que vocês estejam com saúde, firmes e fortes. Amém por isso? Irmãos, antes de falar com vocês um pouquinho a respeito dos objetivos dessa minha fala aqui com vocês, desse vídeo, eu queria ler um texto aqui da palavra, ok? Eu vou ler o Salmo 137, ele diz assim: Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se a língua ao paladar, se eu não me lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, à minha maior alegria. Esse texto ele é muito legal porque ele mostra uma cena que a gente não saberia que tinha acontecido, né, de outra maneira. Quando o povo estava na Babilônia, deportado, como a gente acabou de estudar nesses últimos domingos, os babilônios pediam para o povo de Israel para cantar músicas. Eu acho que eles achavam bonitas as músicas hebreias e pediam para eles cantarem músicas. E eles penduravam então seus instrumentos musicais nos salgueiros, junto aos rios da Babilônia, e respondiam então para os babilônios que eles não podiam cantar porque eles estavam longe da sua terra querida. E o sonho deles era voltar para a sua terra. Nós falamos bastante sobre isso e usamos até isso como um certo mote, né, para o nosso retorno, para o nosso próprio templo. Embora o nosso retorno tenha sido curto, a gente voltou e logo tivemos que sair novamente por causa dessa pandemia. Irmãos, o objetivo desse vídeo é exatamente dizer para os irmãos que a gente precisa voltar. Eu sei que a gente está numa época de pandemia, né? Nós não vamos voltar todos ao mesmo tempo, não vamos voltar como era antes, talvez, né? Aquele culto cheio do mesmo jeito, mas nós precisamos voltar de qualquer modo. E eu acho que talvez alguns irmãos não tenham ainda se tocado a respeito desse fato. A nossa igreja, todas as igrejas estão enfrentando dificuldade, né? Não é só a nossa igreja, né? Esse retorno tem sido difícil para todas as igrejas. Eu tenho sabido que a maioria delas tem enfrentado dificuldades, as que eu conheço pelo menos, né? Muitos irmãos não podem, alguns inclusive estão frios provavelmente, né? Nós não sabemos e nem queremos pensar nisso dessa forma. Mas o fato é que tem sido difícil para todas as igrejas e, de modo geral, tem sido difícil para todos esse tempo. Mas eu quero incentivar os irmãos a retornarem. Dentro daquilo que a lei pede, não é? A gente está fazendo aqui algumas restrições, é claro, mas eu quero incentivar os irmãos a que voltem. Nós precisamos retomar. Por que a gente precisa voltar? Nós precisamos voltar, irmãos, e eu quero insistir com vocês que a nossa igreja, ela realmente está vivendo um momento muito difícil, um pouco até mais difícil do que as outras igrejas, porque a nossa igreja ela não está fora, apenas não foi esse ano, né? A maioria das igrejas, elas saíram de seus templos este ano. A nossa igreja está fora desde o ano passado, então nós não estamos acumulando aqui um ano de paralisação, são 2 anos, né? Não diria paralisação, mas é um tempo que a gente viveu do básico, e a igreja não pode viver do básico. Então a nossa igreja talvez ela esteja enfrentando um problema um pouquinho mais difícil do que as outras igrejas, talvez até uma dificuldade um pouco maior do que as outras, e eu quero pedir para os irmãos, já que estamos enfrentando uma dificuldade maior, que redobrem então também os seus esforços, o seu amor, a sua luta, para que nós possamos então retomar a obra do Senhor. Eu quero mostrar para os irmãos que nós temos aqui 3 motivos, né, pelos quais eu creio que nós precisamos voltar. Primeiro, por uma questão de amor. Nós precisamos voltar porque é o que nós amamos da obra do Senhor. Nós amamos a nossa igreja. E o Senhor olha para o nosso amor e o Senhor acha grato esse amor. O Senhor gosta de quem ama a sua igreja. Afinal, Deus também ama a sua igreja. Ela é a noiva de Cristo, não é?
E nós temos uma certa paixão pela noiva de Cristo. Então volte por amor. A gente pode medir um homem de Deus, uma mulher de Deus, pela medida daquilo que essa pessoa ama. Nós somos tão bons servos de Deus quanto nós amamos aquilo que Deus ama. Então, se você ama a obra de Deus, volte para a obra de Deus, ame de fato, queira estar lá. Quem ama quer estar perto, não é verdade? Se você ama a obra de Deus e a casa de Deus, queira estar lá. Então, primeiro, por uma questão de amor, você precisa mostrar para Deus e para si mesmo, principalmente, porque Deus está olhando para o nosso coração, que você realmente ama a obra do Senhor. Ame a obra do Senhor e ame fazendo algo de concreto, estando lá, participando. O que nós podemos fazer? Vamos fazer juntos, não é? Então, por uma questão de amor, volte para a obra do Senhor. O segundo motivo que eu queria destacar aqui é que nós precisamos retomar os nossos projetos. Há muito tempo nós estamos com projetos parados, ideias que nós tínhamos e que até hoje nós não podíamos colocar em prática, e nós precisamos colocar essas coisas em prática, irmãos. A igreja ficou parada, vivendo só do básico há muito tempo. Mas o diabo não ficou parado, ele continuou trabalhando. O diabo não ficou no básico, ele continuou fazendo sua obra, a obra do inferno no nosso bairro, nas pessoas que nós conhecemos e na vida de tantas pessoas que nós não conhecemos. E nós precisamos fazer frente a isso. E a única maneira de fazermos isso é retomando a obra do Senhor. Então precisamos retomar nossos sonhos. Irmãos, nossos sonhos não morreram. Eu espero que os sonhos de Deus não tenham morrido na sua vida. Na minha vida não morreram. Eu fico triste e eu choro diante do Senhor pela impossibilidade de poder realizar os sonhos. Quando eu estava no seminário, eu tinha sonhos. Quando vim para essa igreja, eu tinha sonhos. E eu ainda os tenho. E a gente precisa retomar esses sonhos. Eu quero que você sonhe junto comigo. Vamos retomar o sonho. O que a gente estava fazendo mesmo? Né? Talvez a gente nem lembre mais. Meu Deus, o que eu estava fazendo mesmo? Vamos lembrar o que a gente estava fazendo mesmo? Para onde a gente estava indo mesmo? O que a gente queria mesmo? Né? Qual era exatamente o nosso sonho? Vamos retomar nossos sonhos, nossos planos, nossos projetos, né? Eu tinha conversado com vários irmãos, né, que depois a gente teve que parar a conversa. Vamos retomar essas conversas e vamos retomar a obra do Senhor, irmãos. Nós precisamos retomar a obra do Senhor. Eu quero desafiar você a lembrar de alguns sonhos que a gente já tinha, que a gente teve que parar, e vamos retomar esses sonhos e vamos sonhar novamente para o Senhor. William Carey, um batista, o primeiro missionário, né, das missões modernas, né, considerado o primeiro missionário moderno, ele disse certa vez: sonhem grandes coisas para Deus e então realizem grandes coisas para Deus. Irmãos, vamos retomar nossos grandes sonhos. Sonhe comigo e vamos buscar esses sonhos, vamos deixar Deus agir na nossa vida para realizar esses sonhos para a glória dele. Amém por isso? Eu vejo que Deus tem nos dado muito, né? Nós estamos fazendo uma obra. É uma época que é um perigo, né? A gente gastar dinheiro. Estamos trabalhando, fazendo a obra, estamos construindo nossa igreja. Deus tem nos dado essa oportunidade. E eu acho que Ele está fazendo isso exatamente porque Ele está nos preparando para o sonho dele. Então eu quero convidar você a retomar os sonhos de Deus na vida da nossa igreja. Vamos voltar para a gente retomar aquilo que a gente estava fazendo, tá bom? E o último motivo, irmãos, que eu quero destacar para vocês, pelo qual nós precisamos retomar, é por uma frase que Paulo disse aos Efésios: é porque os dias são maus. Irmãos, os tempos são muito ruins, os dias são muito maus. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil. É uma época de crise. E eu acredito, irmãos, eu espero em Deus estar errado, mas pelo que eu tenho ouvido, e não sou só eu que penso assim, né? A gente tem visto isso nos jornais, nos comentaristas do nosso tempo, de que os dias vão ficar piores, o tempo vai ficar pior. E quando o tempo está muito ruim, então isso significa que a gente tem que se unir. Irmãos, o preço do arroz, por exemplo, né, para falar o básico aqui. Alguém já disse que não é o arroz o inimigo. Hoje eu estava vendo a reportagem. O inimigo não é o arroz, o inimigo é o leite. O leite subiu mais do que o arroz. Mas não é uma questão do leite, irmãos, nem do arroz. Isso aí é uma crise geral, são alimentos básicos. Subindo o leite, sobe tudo. E o problema não é só a subida de preço. Eu quero só dar um exemplo aqui para os irmãos. Quando nós fizemos o orçamento, né, para o nosso templo,
Nós íamos comprar uma telha, um telhado, e o nosso telhado, e é um telhado muito bom, ele custava, na época então, R$ 35.000. Nós nos reunimos agora recentemente, há umas poucas semanas atrás, talvez 2 semanas, conversamos novamente a respeito disso e resolvemos colocar um telhado melhor, o melhor telhado disponível no mercado. Ele não vai custar 35, ele vai custar 50. Vale a pena, foi a proposta então que nós chegamos. Vamos comprar esse? Vamos. Era 50 mil. Só que agora, quando vamos comprar o telhado, ele não é mais 50, agora ele é 70. E quando chegamos à proposta nessa semana, a empresa que vende o telhado disse, olha, 70 até amanhã, sexta-feira, porque se você vier na segunda é outro preço. Já é outra coisa. Então, irmãos, imaginem, os dias são muito difíceis, são muito ruins. Eu fiquei perturbado com essa ideia, mas eu fico preocupado não por isso. Eu sei que o Senhor está conosco, Ele vai nos dar todo o suprimento. Nós estamos fazendo a obra de Deus. Mas, irmãos, pense comigo, né? Isso não vai ser só difícil para a igreja, né? Na questão da construção. Vai ser difícil para todos nós, para as nossas famílias. Eu vejo que os próximos meses vão ser muito difíceis. E a gente precisa se unir. A gente precisa se unir, primeiro, para um consolar o outro nesse tempo difícil. Mas também porque um pode precisar do outro. Eu não sei se você vai precisar da igreja. Talvez você precise. E você vai, se você precisar, onde é que você vai contar com ajuda? Irmãos, é com a gente. Talvez alguns vão precisar de nossa ajuda. Talvez você tenha algo que você possa oferecer para alguém que vai precisar de ajuda. Mas a gente tem que estar junto nesse momento, tá certo? Numa época muito difícil, em que o mundo realmente está esperando coisas ruins, está esperando uma época difícil. Eu espero que nós estejamos muito unidos, porque nós só vamos vencer esse tempo se nós estivermos unidos. Irmãos, vamos nos unir, porque os tempos são difíceis. Eu prevejo tempos difíceis e a igreja tem que estar preparada para isso. Talvez nós sejamos procurados por pessoas que estão passando por muitas dificuldades. Eu não estou falando só de dinheiro, não, irmãos, né? Não é só uma questão de dinheiro, é uma questão de um animar o outro mesmo nesse tempo difícil, de termos esperança em Deus em tempos difíceis como esses. Mas nós só vamos conseguir isso se nós estivermos juntos, tá bom? Quero incentivar você a retomar a obra do Senhor. O que você faz? Volte, tá bom? Volte para a casa do Senhor. A gente está fazendo de um jeito que você tem que ligar antes, né? Alguém me falou hoje assim, pastor, eu nem liguei, eu fui domingo sem ligar. Eu gostei do que eu ouvi, né? Poxa, negócio dele, eu não sou muito bom para ligar, mas o negócio é ir. Muito legal, eu achei até legal ele falar isso, tá bom? Liga primeiro, é o meu conselho, mas se você, eu não liguei, mas quero ir, então vá, eu vou até te falar, vá mesmo sem ligar, porque lá a gente dá um jeito, tá bom? Mas a gente prefere que você ligue primeiro, mas volte, o nosso interesse é esse, volte. Se você está bem, você está com saúde, está firme, está forte, a gente quer ver você lá, porque nós estamos precisando retomar a obra do Senhor, porque nós precisamos mostrar que nós amamos a obra do Senhor e porque os tempos são difíceis, porque estamos em crise e, como disse a palavra, os dias são maus. Que Deus abençoe os irmãos, fiquem na paz do Senhor. E eu espero ver vocês lá, tá bom? A gente vai vencer essa unidos e juntos na obra do Senhor. É assim que a gente vai vencer esse e outros desafios que se colocarem diante de nós. Vamos vencê-los como igreja de Cristo. E a marca da igreja de Cristo é a unidade e a união. Fica na paz e que Deus abençoe ricamente sua vida e a sua família. Amém?